Bom, boa tarde de novo, pessoal. Sou a professora Laura Sánchez e eu fui convidada hoje para falar de uma biografia. É a biografia da Amália Domingo Soler. Praticamente pouca gente tinha informação desta mulher, né? Ela é do século XIX, nasceu no 1835 e dessomou no 1909. Ela não é muito assim conhecida na comunidade conscienciológica, mas a partir de um comentário durante uma tertúlia do professor Valdo Vieira, onde ela se manifestou e apareceu, as pessoas começaram a ficar curiosas na sua vida, o que ela tinha feito, e eu estou aqui tentando atender essa requisição. E eu já tenho estudado a Amália Domingo Soler faz uns 3 anos atrás. A primeira vez que o professor Valdo me falou dela, me falou por quê? Porque ela era espanhola, mesma nacionalidade que eu tenho na atualidade, nesta vida. Então eu comecei a pesquisar e, na verdade, que a gente encontra muita informação na internet sobre ela, porque ela é considerada, dentro do mundo das letras, como uma das melhores escritoras e poetisas de finais do século XIX. Ela aparece com referências biográficas recolhidas em enciclopédias e trabalhos por o mundo todo. Eu gostaria de explicar um pouquinho a vida dela. Obviamente, eu não vou ressaltar o trabalho que ela fez dentro do espiritismo, que foi muito grande. Eu vou tentar ressaltar mais a parte da pessoa, do temperamento, da vida, para a gente tentar fazer uma análise também da sua proex e da sua missão de vida e como é que ela se saiu. Vou passar aqui o slide. Então, Amália Domingo Soler, ela nasceu na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Aqui eu coloquei um parágrafo dela que me chamou muito a atenção. Essa ilustração que vocês veem aí é dela, é ela mesma. E o parágrafo estava no espanhol, eu fiz uma tradução para o português. Me perdoam se não está traduzido corretamente, tá? Mas ele fala assim: meu propósito ao escrever minhas memórias é mostrar com fatos inegáveis que ninguém é pequeno quando deseja engrandecer. A mulher mais pobre, a mulher mais abandonada, a que o infortúnio converte em folha seca, que o vento arrastra seu capricho, pode chegar a ser grande transformando-se em uma daqueles que sabem, transformando-se em mestra daqueles que sabem menos que ela. Essa frase, esse parágrafo descreve bastante bem o que ela fez com a sua vida. Ela não tinha nada e se convirtiu em uma grande referência. Ela nasceu no dia 10 de novembro de 1835, em Sevilla, na região da Andaluzia, na Espanha. Sevilla é uma cidade que possui como símbolo a Torre da Giralda, que era um antigo minarete moro transformado num campanário. Durante a Idade Média foi uma das principais cidades e um dos focos brilhantes da civilização árabe. Lá na Andaluzia, era principalmente em Granada, onde moravam os árabes, os moriscos, que foram expulsados pelos reis católicos, Isabel e Fernando, né? Então, essa região da Andaluzia, do sul da Espanha, ela já tem uma história assim dramática, né? De muitas consciências que foram expulsadas, foi proibida a sua religião, foi proibida a sua língua, eles falavam uma língua própria. Mas, se você visita hoje, no nosso século XXI, essa região da Espanha, tem grandes e grandes monumentos ainda daquela civilização árabe, que mostram um passado bem, como eu poderia dizer, bem forte, né? Aqui temos umas imagens do século XIX de como que era a cidade de Sevilla, que foi onde nasceu Amália, né?
Amália teve uma infância muito triste. Ela não era uma pessoa feliz. Antes de nascer, ela perdeu seu pai. O pai foi para uma longa viagem e nunca mais retornou. E aos 8 dias de idade, depois de 8 dias após nascer, ela já perdeu a sua vista. Ela quedou totalmente cega. 3 meses depois, foi curada por um farmacêutico, mas não foi curada totalmente. Então, problemas com a vista foram, durante toda a sua vida, bem marcantes, né? Uma coisa que se destaca muito na biografia da Amália é que ela começou a escrever as suas primeiras poesias com 10 anos de idade. E aos 18 já tinha publicado seus primeiros versos. Então aqui ela já estava mostrando uma parte artística e até intelectual, né, até certo ponto. No finais do século XIX, um pouco para contextualizar a história dela, a legislação espanhola de finais desse século dizia que a mulher casada não podia dispor da autonomia pessoal ou laboral, menos ainda de independência econômica, né? Então todo o que ela tinha devia ser administrado pelo esposo, certo? E ela não tinha direito a nada, né? A lei punia a mulher com a prisão, com cadeia, mas os homens eles podiam ter relações extramatrimoniais e incluso eles tinham direito a um assassinato para defender a sua honra, né? E o castigo desse assassinato era simplesmente um desterro do local, da cidade por breve tempo, né? Ele podia voltar e continuar com a sua vida normal. Esse foi o período que Amália viveu lá na Espanha, né? Outra coisa ao respeito da mulher, era uma época em que era inadmissível que uma mulher pudesse ser independente sem a presença de um homem. Não dava oportunidade, a mulher tinha que se casar, porque ela raramente poderia escrever, poderia ler, então ela não teria como se sustentar na vida. Amália, ela não foi na escola, mas a sua mãe, que era assim, uma pessoa muito ligada a ela, a sua mãe ensinou ela a escrever e a ler. E com 5 anos, Amália já lia e escrevia. Depois aconteceu, a sua mãe dessomou, né? E então, essa foi uma das partes, assim, das experiências mais tristes que ela já tive, porque elas eram muito unidas, conversavam muito, passeavam muito, se relacionavam muito, era mais que uma mãe e uma filha, era uma amizade muito grande que elas tinham, elas dois, né? Então, quando a mãe morreu, ela quedou sozinha, quedou órfã, e a família mais próxima deu para ela 2 chances. Em realidade, eram as chances que uma mulher sozinha na vida tinha, uma jovem, né? Ou casava, ou ia para o convento. Então, a Amália, ela decidiu que não queria nenhuma das 2 coisas. Pensou, refletiu, decidiu que não queria nenhuma das 2 e que ela tentaria se sustentar sozinha. Acho que tem aqui aqui tem uma pergunta da Camargo. Por que a Amália Domingo é considerada a cronista dos pobres? Mais adiante da minha apresentação, você vai entender por quê. Mas ela foi denominada com esse nome porque ela era muito pobre, passou uma vida com muita pobreza, né? Ela viveu da caridade toda a sua vida. Então, por esse motivo, foi chamada a cronista dos pobres. Mas depois, quando eu vou falar um pouquinho mais na frente da sua vida, você vai entender melhor o porquê. Mas isso não foi um apelido que eu dei para ela, sino que já é institucionalizado, tá? Então, aqui retomando, os recursos que a mãe disponia praticamente se agotaram, né? E a Amália tinha poucas possibilidades de se poder manter sozinha, mas ela preferiu tentar.
Não queria nem casar, nem entrar em um convento. Isso para ela era inadmissível. Quais foram as escolhas de vida da Amália, então? Foram leitura, escritura e costurar. Ela era uma grande costureira. Então, praticamente até a sua desoma, ela viveu cosendo, se mantendo cosendo e escrevendo. Assim que ela viu a situação lá na sua cidade natal, em Sevilha, ela viu que lá ela teria poucas chances, né, de ter aquela independência, até porque naquela época Andaluzia, o sul da Espanha, era uma das regiões mais pobres da Espanha. Então ela que pensou, bom, eu vou para Madrid, que é a capital do país, e lá eu vou ter mais possibilidades e melhores condições de sobrevivência. Como ela já escrevia poesias naquela época, ela começou a vender as suas poesias e a coser. Mesmo assim, as dificuldades que ela passou foram imensas, passou fome, ela teve que recorrer a instituições de caridade o tempo todo, e ela era assim, ela era orgulhosa até certo ponto. Então, para ela ter que entrar naqueles centros, ela passava muito mal, tinha lutas interiores muito grandes, né? Ela não tinha a possibilidade de trabalhar porque era uma moça considerada pobre e desamparada. E naquela época realmente não tinha como ela evoluir ou ser melhor ou ter melhores condições. Ela já estava marcada por aquele destino desde o momento que ela decidiu não casar ou ir para o convento, né? Mesmo assim, ela foi em frente. Aqui temos uma imagem de Madrid, no século XIX. Todas as imagens que eu estou mostrando aqui no PowerPoint, eu tentei procurar em coleções, e são a maioria delas fotografias do século XIX, de finais do século XIX mesmo. Bom, nessa época em Madrid, aconteceu uma coisa que foi um divisor de águas na vida da Amália. Ela tinha muito desespero, muita fome, muita solidão. Amália já tinha um temperamento depressivo quando era criança. As suas poesias já eram meio melancólicas, meio tristes, né? E a sua cegueira tinha empeorado muito. Ela quase não conseguia enxergar para coser e para escrever. E ela estava num grande desespero. E uma noite ela pensou em se matar. Vou me matar mesmo. E na hora que ela estava tomando aquela decisão, ela conta nas suas memórias que apareceu a sua mãe como concierge. Ela sentiu a presença da mãe, sentiu as palavras da mãe, e aquilo deu para ela uma esperança grande, e ela decidiu continuar com a sua vida. Na verdade, ela interpretou aquela aparição como da sua mãe, mas a gente ficou sabendo depois, por algumas informações do professor Valdo, que foi uma equipe extrafísica que apareceu e que deu aquela ajuda para ela. Nada impede que dentro daquela equipe extrafísica estivesse também a sua mãe, mas o que a gente sabe por essas informações do professor é que não foi só a sua mãe, sino que foi uma equipe grande de concierge que tentou ajudar ela a revertir aquele quadro de suicídio, e que o professor Valdo provavelmente estava também projetado como consigno, como concierge naquela situação. O importante é que ela tirou força daquela interpretação do fato e não se matou. Ela continuou se esforçando, escreveu mais versos, continuou com pequenos trabalhos de costura, unidos àquela condição difícil que ela vivia. E ela foi fazer um tratamento com um médico homeópata e que deu uma revertida à sua cegueira muito grande, né? Foi a partir daquele momento que ela recuperou a vista, recuperou bastante parte da vista para poder continuar com a sua vida. Provavelmente aquilo foi a repercussão também das consciências que apareceram naquele momento. Foi como uma segunda chance para ela, muito grande, né?
Nessa situação foi o próprio médico, homeópata, que deu para ela essa salvação da cegueira, que falou para ela que tinham aparecido uns loucos, né, ele chamou de loucos, adeptos de uma novidade chamada espiritismo. E que tinham incluso um jornal espírita que falava sobre aquelas ideias. Perdão. Lendo um artigo desse jornal, reproduzido nas suas memórias, que vocês podem encontrar essas memórias na internet, todos os livros da Amália estão disponíveis na internet, podem ser baixados e lidos, claro que estão todos em espanhol, né? Mas se alguém quiser pesquisar, vale a pena dar uma olhada. Ela se convence de que o espiritismo é uma busca de informações, né? E ela era uma pessoa que passou por várias igrejas, católica, não católica, procurando sempre uma resposta. Ela tinha uma pergunta que ela se fazia desde que ela era muito novinha. Ela se perguntava assim: por que no mundo tem pessoas que não sofrem e pessoas que sofrem muito? E ela passou a vida toda buscando aquela resposta em vários lugares. Mas foi o espiritismo que deu para ela a resposta que ela tanto procurava. Ela começou a entender a vida dela, porque a vida dela era assim, daquele jeito. Começou a entender que provavelmente ela tinha feito coisas muito erradas em vidas anteriores e que ela tinha que passar por todo aquilo naquela situação. Incluso, ela fala em uma parte das suas memórias que ela tinha sido um homem na sua última vida, um homem muito intelectual, que tinha sido muito omisso em algumas coisas. Ela mesma reconhece. Vou ver aqui que tem uma pergunta. Uma pergunta em inglês. A Milena me traduz, perfeito. Ela foi parapsíquica, ela tinha capacidade de projeção ou de energia em infância? Sim, ela era muito parapsíquica. Eu vou ligar nisso mais na frente, nas suas psicografias. E é claro que se ela, naquele dia que tentou se suicidar, ela percebeu a mãe, percebeu as consciências, é óbvio que ela tinha parapsiquismo, né? E capacidade de projeção de energia, eu não sei, nas suas memórias ela não fala de ter mexido com energia, mas ela fala que ela sentia a presença da sua mãe. Então, falar naquele tempo, naquele contexto histórico, falar que a pessoa tinha capacidade de perceber energias de uma consciência, a gente já pode falar que ela tinha uma percepção energética, sim. Só que, claro, ela não tinha conscienciologia naquela época, porque nem a conscienciologia existia. Então, a gente não pode falar que ela teria um domínio das energias, né? Porque também a gente não sabe, né? Mas que ela percebia, sim, com certeza. Espero ter resposto a sua pergunta. Enfim, então aqui que temos? Aqui temos, quando ela começou já no espiritismo, né? Foi lendo aqueles jornais, muitas das suas perguntas foram sendo dissipadas, né? E ela se aferrou àquele espiritismo como a salvação da sua vida, porque todo fazia mais sentido para ela a partir daquela doutrina. Ela começou a participar de reuniões e no 1875, que foi um aniversário da desoma do Allan Kardec, ela leu um poema que tinha escrito para o Allan Kardec, que aparece íntegro nas suas memórias, e parece que a partir daquele momento também aconteceram muitas coisas com ela em relação à escrita, que vamos ver mais na frente. Em 1875, ela estava exatamente com 40 anos de idade. Então, a gente pode ver que com 40 anos de idade, a partir daqueles 40 anos, a sua vida mudou muito. Poderíamos considerar um começo de fase executiva, né? A gente não sabe. Mas, pelo que eu pesquisei,
foi realmente um período marcante. Ela foi uma grande escritora. Os textos dela falavam tanto a um nível emocional como a um nível racional também. Ela tinha um extraordinário talento com as letras, conquistou totalmente as simpatias dos espíritas espanhóis e incluso ganhou uma coleção das obras do Allan Kardec originais. Ela começou a chamar a atenção dos espíritas de outras cidades, não só de Madrid, como de Alicante e de Múrcia, né? E foi sendo contactada por várias pessoas. Aqui temos umas fotografias de Alicante e de Múrcia. Alicante é a fotografia vermelha do barco e a que está em cores é da cidade de Múrcia. Também devemos levar em consideração que para uma mulher naquela época viajar e conhecer tantos lugares como ela conheceu também não era nada habitual, né? Amália sempre pensou que era totalmente errado viver do espiritismo. Ou seja, ela não queria de jeito nenhum ganhar dinheiro com os seus escritos. Ela doava tudo o que ela escrevia. Aqui nós temos também uma característica, por exemplo, de hoje aqui na Conscienciologia, né? Todos os nossos autores doam os direitos autorais para a instituição. E ela já naquela época fazia a mesma coisa. Incluso nós temos um verbete do professor Valdo que fala desses livros que são doados. Agora eu não lembro exatamente do título do verbete, mas é um verbete dedicado a essa doação de direitos autorais, né? Escrever para fazer assistência. Ela já escrevia para fazer assistência, mas ela considerava que tinha que continuar trabalhando. Seu trabalho era costura. Então, o que ela fazia? De dia, ela cosia, costurava o dia todo, e à noite ela escrevia. Dureza, mas era isso que ela fazia, né? Ela permanece em Madrid, mas depois ela vai para Barcelona, onde ela foi convidada, no 1876, por um grupo espírita chamado Círculo de la Buena Nueva. E com a esperança de encontrar melhores condições de trabalho na capital catalã, já então cidade empreendedora e com grande atividade econômica. E naquela época, Barcelona começou a ter mais desenvolvimento econômico que Madrid, que é o centro da Espanha. E a verdade é que até hoje isso é assim, porque na Catalunha as pessoas têm um conceito de trabalho muito grande. Elas são muito responsáveis, elas priorizam o trabalho. Enquanto que Madrid, por ser o centro, as pessoas são um pouquinho mais abertas mentalmente, mas também são menos responsáveis, não valorizam tanto o trabalho. Então, Catalunha sempre se diferenciou, teve esse diferencial de mais progresso econômico. E ela foi para lá por esse motivo, para conseguir melhores condições, né? Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, que se eu tiver condições de responder, eu vou responder. Aqui temos duas imagens de Barcelona, do século XIX, como era. Três meses após chegar a Barcelona, novamente os problemas de visão voltaram a atormentar Amália. E quase cega encontrou amparo na família de Luís Jacques, presidente do Círculo Espírita. Ele lhe deu abrigo e condições de dedicar-se integralmente ao espiritismo. O que foi que aconteceu aqui? Uma pessoa do Círculo Espírita, que já conhecia os escritos dela, ela já era bem famosa na época, ofereceu a sua casa, ofereceu um quarto, uma escrivaninha e todo o material que ela pudesse precisar para escrever. Ela, como já falei antes, ela se sentia muito culpada com esta situação. Ela queria ter condições de se manter sozinha, mas não tinha. Então ela teve que aceitar, muito a seu pesar,
aquela situação de ficar morando com aquela família. O Padre Germano é um livro psicografado que escreveu Amália. O Padre Germano era o guia espiritual da Amália, a consciência espiritual da Amália. Se apresentou para ela no dia 9 de maio de 79 e ela publicou as suas memórias a partir de 1880. Esse livro, Memórias del Padre Germano, aqui na holoteca do CAEC, ele está disponível em português e também está disponível em sua versão original no espanhol. E é engraçado que eu, quando fui procurar aquele livro do Padre Germano, eu li todo o livro em português porque o professor Valdo me indicou, e eu peguei o livro em português. E faz pouco tempo atrás, na verdade foi o último complementário que a gente estava fazendo, tem aquela, dentro da complementário, do curso complementário, tem aquela atividade que você vai na holoteca e você pega um livro. E eu decidi ir na holoteca e fui parar naquela sessão de dedicatórias, dedicatorioteca. Eu encontrei o livro do Padre Germán, da Amália, original e em espanhol. Eu abri a primeira folha, livro bem antigo, aqueles que estão llenos de ácaro e fazem espigar a pessoa, né? E na dedicatória era uma dedicatória para o Chico Xavier. Ou seja, era um livro que tinha sido trazido de Espanha para o Chico Xavier, com a dedicatória do Chico Xavier, para o Chico Xavier. Então a gente vê também que o Chico Xavier, espírita brasileiro, provavelmente tinha também alguma relação com a Amália. Não tem como não, que são aquelas sincronicidades que a gente vai encontrando, né? Aqui eu tenho uma pergunta. Qual é o maior trafor de Amália Domingo Soler? Ela está ressomada? E Milena, desculpa se não entendi, mas esses escritos eram psicografados? Milena, o Padre Germán era psicografado. Eram as memórias psicografadas, que era uma consciência que tinha sido padre na sua vida como consciente. E era um guia espiritual da Amália, como o do Chico Xavier era humano, ou Emanuel. A mesma coisa. E ele quis psicografar através da Amália suas memórias. Então, são as memórias do Padre Germán, só que psicografadas por Amália. E a outra pergunta da Camargo aqui, o maior trafor da Amália, com certeza, era a sua perseverança, né? Porque vamos pensar assim, quase sem besta, sem recursos, e ela escrevia. Esse, para mim, é o maior trafor que ela tinha. Que ela conseguia, apesar de todas as suas dificuldades emocionais, das suas depressões, das suas ideias de suicídio, da sua fome, da sua solidão, ela conseguia escrever. Depois eu vou falar para vocês tudo o que ela escreveu, que é bem impressionante. Aqui tem outra pergunta. Ela está ressomada? Não, ela não está ressomada. Ela atualmente trabalha no Interlúdio, que é uma comunidade aqui perto de Foz do Iguaçu, aqui nas Cataratas. E ela tem um trabalho ela trabalha com resgate de espíritas mesmo. Essa informação, obviamente, eu não tenho gabarito para falar da minha boca, eu falo porque foram informações que o professor Valdo já passou durante algumas tertúlias. Tá certo? Aqui tem uma pergunta também em inglês. Eu não leio muito inglês, mas eu vou tentar. Interessante. Eu acho que eu vou precisar de ajuda de alguém. Eu estou entendendo que o Andrew está falando que um interessante perfil de voluntariado e de biografia. Mas não entendi a segunda parte da pergunta. Se alguém pudesse me ajudar, vou agradecer. Aqui a Milena. Perfil do voluntariado em sua biografia, decidindo a viver no só do espiritismo de ter condições econômicas. Exatamente. Ela priorizava
o seu trabalho dentro do espiritismo, certo? Vamos aqui mais na frente. Então, Milena, obrigada. Ele achou interessante, ok. Muito obrigada. A partir de 1879, foi oferecido para Amália a possibilidade de criar um jornal semanal onde ela escreveria para as mulheres espíritas. Esse jornal se chamava La Luz del Porvenir e era dirigido por ela. Então ela passou a ser uma grande jornalista também, não só poetisa e escritora. O jornal surgiu devido à insistência do Luís Jacques, que era aquele homem que cuidava dela, que foi o editor. E ele falou para ela que ela não deveria se preocupar se o jornal era denunciado pelas ideias, não deveria se preocupar por o dinheiro da edição, que devia se preocupar com escrever. Ela escreveu aquele periódico, aquele jornal, junto com uma amiga dela, chamada Cândida Sanz, e as duas foram denunciadas em várias ocasiões pelos conteúdos daquele jornal. Elas, dentro daquele jornal, escreviam artigos sobre Deus, né, sobre a ideia de Deus, e foi denunciado e suspendido por 42 semanas. Mas depois foi de novo colocado no ar porque mudaram as leis. E elas continuaram a escrever. O periódico La Luz del Porvenir foi publicado até 1899. Dos artigos da Amália Domingo durante esse período foram La Idea de Dios y La Luz del Camino. Fueron distribuidos gratuitamente por un grupo espírita en Alicante. Existe en una biblioteca lá na Catalunha. Eu pesquisei bastante e consegui encontrar um arquivo onde tem todos aqueles jornais da Luz do Porvenir. E eu fiquei sabendo também que aqui na holoteca é provável que tenha alguma daquelas revistas. O professor Valdo me falou que poderia ter alguma daquelas revistas. Eu ainda não confirmei, mas vou confirmar. Depois, o padre Germano, que era este espírito que acompanhava a Amália, deu para ela a orientação de escrever as suas memórias. E ela começou a escrever as suas memórias. Em 1891, quando ela começou a escrever as suas memórias, ela já tinha escrito 1.286 artigos publicados, né, na Espanha e no exterior. Foram El Criterio, El Espiritismo, La Gaceta de Cataluña, La Luz de Porvenir, Revista de Estudos Psicológicos de Barcelona, La Revelación de Alicante, El Espiritismo de Sevilla, La Ilustración Espírita do México, La Lei del Amor de Mérida, e assim por delante. Nas suas memórias, ela fala que às vezes ela ficava em uma semana com 40, 46 artigos escritos para publicação. E ela ia acumulando aqueles artigos para publicação. Então, vocês pensem assim, em uma semana escrevi 46 artigos. Quanto tempo que a gente leva aqui para escrever um artigo e para publicar nem se fala, né? Ela era cega, não tinha condições e produzia aquela quantidade de artigo. Eu tenho aqui uns dados que eu gostaria de ler para vocês entenderem melhor o que eu acho que era o trafor dela mais importante, né? Como já falei antes, que era escrita mesmo. Eu aqui tenho uns dados que eu quero mostrar sobre a quantidade que ela escrevia.
Só um momentinho. Aqui. Oh, aqui. Achei. Desculpem a demora. Então, ela escreveu em 1878 103 artigos. Em 1879, 127. Em 1880, 125. E ela fala assim, e neste ano atual já escrevi 60. Jamais pensei, ela fala, que eu conseguisse, com meu estado de saúde, uma coisa similar. Mas a minha consciência está tranquila, muito tranquila, porque eu he trabalhado todo quanto eu he podido e continuo trabalhando todo quanto posso. Sei, a partir de isso, sou plenamente convicta que eu não sofrerei mais do que eu devo sofrer. Essa era uma convicção dela, que deu para ela muita calma depois de tanto sofrimento. E foi através da escrita. El 29 de abril de 1909, em Barcelona, Amália dessomou. Não significa que estava aqui o que estava escrito nas memórias dela, e que eles acham que mesmo depois de ter dessomado, ela voltou para acabar as suas memórias de forma psicografada, né? Nesse caso foi Divaldo Pereira Franco, em Espanha, que fez a transmissão no caso das memórias, né? As obras principais da Amália foram Memórias del Padre Germán, Hechos que Prueban, Te Perdono, Ramo de Violetas, El Espiritismo refutado, los errores del catolicismo romano, sus más hermosos escritos e Cuentos Espíritas. O mais interessante, gente, é que todas essas obras vocês podem baixar da internet. Tá certo? É só colocar o nome de Amália Domingo Soler, Amália sem acento, que vocês vão conseguir baixar todos os livros dela, incluso as memórias. As memórias dela, o título das memórias que ela colocou foi Memórias de uma Mulher. Aqui eu agora quisera fazer umas reflexões finais, porque sempre que a gente estuda uma biografia, a gente tenta aprender alguma coisa com a consciência, mas quando é uma consciência deste tipo, ainda mais, né? Porque, como eu falei, o meu objetivo nesta palestra não é destacar a parte do espiritismo, porque a gente sabe que nós, da conscienciologia, já eliminamos tudo o que tem que ver com crença de Deus. A Amália era espírita, então ela acreditava em Deus. Só que a gente sabe que ela hoje está tentando resgatar esses espíritas e levar para um processo mais racional, certo? Então eu faço aqui umas perguntas tipo assim, Amália, seria que ela tinha curso intermissivo? Teria proexis? Seria sua proexis uma proexis intelectual? Que tipo de assistência ela fez? TACOM? TARES? Manifestou na sua vida inteligência evolutiva? Seu passo pela vida intrafísica deixou legado para os outros? De que tipo? Ela foi uma consciência exemplarista? Promovió reciclagem nos outros? E agora, como consciência, ela trabalharia como quê? São perguntas que eu deixo aí para vocês refletir, vocês responder, porque eu não tenho todas as respostas, obviamente. Algumas eu consegui chegar, algumas reflexões, mas acho interessante que cada um de vocês, depois de ter escutado a biografia, tirem as suas próprias conclusões, que é o que a conscienciologia mais gosta de fazer, deixar a pessoa pensar por ela mesma, né? Aqui temos as referências, né? São bastante referências de livros e a infografia. Temos aqui uma pergunta da Milena. Qual seria a especialidade interassistencial dela hoje? Olha, Milena, pelas informações que eu tenho do professor Valdo, que ele já conversou em algumas tertúlias,
ela se dedica a resgatar espíritas com CIEX e espíritas que ficaram presas ao espiritismo e que elas têm possibilidade de fazer um curso intermissivo. Então, essa especialidade interassistencial hoje a gente poderia chamar assim, entre aspas, de resgate extrafísico, né? De esclarecimento. Mas durante a sua vida intrafísica, ela fez, evidentemente, pela escrita a sua assistência. Então, seria uma assistência mais tarística, certo? Mesmo que ela escreveu provavelmente muita bobagem, como todos nós, mas a intenção era esclarecer e tirar as pessoas das bobagens da Inquisição e das bobagens da igreja. Ela meteu muito pau na igreja durante os escritos dela, muito. Ela tive muito coragem. Tanto que a gente sabe que o Valdo fala muitas vezes que quando ele foi a Catalunha com o Chico Xavier, foi porque o Chico queria ver a tumba dela. E a tumba dela tinha sido destruída pela ditadura do Franco. Então, só agora que essa tumba novamente foi reconstruída. Mas ela foi totalmente apagada, né? Porque não interessava para o povo uma pessoa que falasse mal da igreja. E ela teve coragem de fazer isso. Aqui eu tenho outra pergunta da Rogiana. Ela fez curso intermissivo? Eu não tenho como saber se ela fez curso intermissivo. Nós temos dados de que o primeiro curso intermissivo, se eu não me engano, foi agora, não sei se foi no não me lembro da época. Então a gente teria que confirmar o ano, né, que existiu o primeiro curso intermissivo e tirar as próprias conclusões. Eu não tenho como te responder. A Milena pergunta: qual a relação dela hoje com a conscienciologia? A relação dela hoje com a conscienciologia, Milena, é bem grande, porque a gente sabe que toda essa comemoração dos 100 anos do Chico Xavier mexeu muito com pessoas espíritas. O Valdo, incluso, falou, depois de fazer aquela divulgação sobre o curso intermissivo e nas tertúlias, muitos daqueles ex-espíritas iam ser resgatados. Se ela trabalha no interlúdio, ela faz parte da nossa equipe. Como ela morou na Catalunha, é óbvio que ela é da equipe da Monja, provavelmente da equipe do Lastanosa também, né? Mas isso já são assim, conclusões minhas, né? Que eu estudo Lastanosa, pesquiso também coisas da Monja, todo porque tem a ver com a minha nacionalidade, a minha procedência, e pesquiso Amália. E também o Chico Xavier, que a gente sabe que foi, na vida anterior dele, mãe do Valdo, em Mataró, Catalunha, e posteriormente Joana la Louca, que foi uma das reinas da Espanha mais importantes. Então eu deduzco, com todas essas informações, que obviamente a Amália faz parte desse grupo de concierges, né? E que estão trabalhando juntos com esse povo espírita, alguns que conseguiram chegar na conscienciologia, mas obviamente que muitos ainda não conseguiram e precisam de muita ajuda. Espero ter respondido a tua pergunta. Eu acho, gente, que se não tivesse mais alguma outra questão, até aqui chegou a minha apresentação. Eu acho que vou passar a palavra para o Rodolfo, que tem aqui algumas mensagens para vocês. Agradeço muito a atenção. Fico à disposição para qualquer pergunta. Vocês podem me enviar e-mail. Meu e-mail. Espera aqui. Com as pessoas ela convivia na fase... Com que pessoas ela convivia na fase adulta? Então, ela viveu com a mãe no começo, na sua infância, e na vida adulta ela conviveu sempre com mulheres que quiseram cuidar dela, né? Depois, em Barcelona, ela viveu com aquela família do Luís Jacques, mas ela nunca teve família perto. Elas sempre foram almas
como ela falava, almas que quiseram me ajudar no meu processo. Na hora que ela decidiu começar a escrever, ela sempre tive muita companhia e muita ajuda. Mas ela nunca conseguiu ficar muito tempo com alguma pessoa junto, porque a sua vida foi muito movimentada. Então ela realmente tinha companhias sempre esporádicas, de amigas e de famílias diferentes. Espero ter respondido a tua pergunta. Se tiver alguma pergunta a mais, a gente pode continuar. Ainda temos tempo. Eu vou passar o meu e-mail para vocês. Se vocês quiserem, por exemplo, receber as memórias dela que eu tenho, posso passar para vocês por e-mail. O meu e-mail é laura@cybermais.net. Acho então que agradeço de novo a atenção de todos e incentivo vocês a pesquisarem também esse grupo da Monja, que é bem interessante. E todos vocês também, mesmo nascidos aqui no Brasil, são todos ex-europeus e sempre, com certeza, vocês vão encontrar algumas sincronicidades, seja na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, né? Mas eu acho interessante estudar sempre biografias por esse motivo. Tem mais uma pergunta. O suicídio dela não atrapalhou a mesma a ir para o interlúdio? Não, porque, na verdade, ela não se suicidou. Ela conseguiu superar essa ideia de suicídio, né? Então, ela não chegou a se suicidar. E outra coisa, quanta gente não tem na conscienciologia com problema depressivo, com doença, com hipertensão, com diabetes. Isso não é um preliminar para a pessoa não poder fazer assistência. É uma coisa a mais que a pessoa tem que superar, né? Provavelmente essas doenças sempre têm uma razão no passado da mesma consciência e a pessoa tem que superar e ir na frente. Provavelmente ela, por esse temperamento depressivo, por esse desespero de tentar se suicidar em alguma ocasião, mas de superar, mesmo assim superar, escrever e fazer a sua proex, ela vai ter muitas mais condições de ajudar pessoas, consciências, consciências, com essas limitações e esses problemas, porque o seu entendimento vai ser maior. Eu penso assim. Penso que as pessoas, não só por o fato de estar na conscienciologia, não podem passar por situações emocionais complicadas e difíceis. Só que nós temos muitas técnicas hoje na mão, muitas ferramentas para superar. Ela tinha bem menos e mesmo assim ela superou. Agradeço, então, agora sim eu vou passar a palavra para o Rodolfo. Muito obrigada a todos, boa tarde. Nós estamos aqui com o nosso novo sistema aqui de transmissão, aqui através da sala compartilhada do CAEC, e gostaríamos de fazer a divulgação do curso Introdução à Programação Existencial, que é um curso à distância. Vocês estão visualizando agora aqui na tela de vocês. E esse curso Introdução à Programação Existencial, ele vai ocorrer nos dias 13 de setembro, 20, 27 e 4 de outubro. É um curso de 4 módulos, onde tem o objetivo de favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia. Também vai apresentar os conceitos básicos da programação existencial, a ProExis. Então, você que quer conhecer um pouco mais, quer aprofundar um pouco mais sobre ProExis, basta fazer esse curso. O terceiro objetivo é propiciar a identificação do propósito de vida pessoal. E o quarto motivo, o objetivo do curso, é motivar a realização do propósito de vida. Então, quem estiver interessado, a gente tem um desconto até o dia 30 agora de agosto, por R$90. Você pode fazer esse curso online através desse sistema que a gente está testando aqui hoje, já para a utilização do curso. E é um curso de 4 módulos de 1h30, sendo que cada módulo, né, dura a semana toda através de exercícios, fóruns online, tutorias, textos complementares que você vai poder ler durante a semana.
Então, convido a todos a participarem. As pessoas interessadas podem entrar no site www.apexinternacional.org/introdução. Lá tem um formulário de interesse. Algumas pessoas que estão aqui na sala hoje já fizeram a sua inscrição. Então, aproveite também para você participar dessa primeira turma online da Apex. Depois de 2 anos de trabalho da nossa conferência online, a gente está lançando agora esse primeiro curso, Introdução à Programação Existencial. Aguardo todos vocês lá. E agora eu deixo vocês aqui com o nosso vídeo institucional do curso Introdução à Programação Existencial. Vou disponibilizar agora para vocês e depois que vocês assistirem o curso, vocês já podem sair da sala. Muito obrigado e uma boa tarde.